Está no ar Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional, Uninter. Este programa ele complementa a formação dos nossos alunos de Gestão Pública na modalidade à distância. E ele também é transmitido pela CWB TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET e 72 da TVA. Ele pode ser acessado por todas as pessoas que possuem parabólica digital através da rede EdSat-CBED, os canais da educação. Hoje nós convidamos o professor Marcelo Lasperg, ele que é mestre em Direito, advogado, bacharel em Direito, e o tema é o fenômeno da democracia no Brasil. O senhor, professor Marcelo, na sua dissertação de mestrado, o senhor trabalhou na questão dos fenômenos dos sistemas de Luhmann. Eu gostaria que o senhor nos explicasse o que são esses sistemas, como eles funcionam e qual é a importância desses sistemas no cotidiano, na vida diária das pessoas. Muito bem. Primeiramente, gostaria de agradecer ao professor Jorge Bernardi e ao Uninter pelo convite. Estamos sempre à disposição para contribuir aqui com o processo educacional, não só da faculdade, mas do nosso Estado. Bem, quando nós falamos de teoria de sistemas de Luhmann, é muito interessante porque é uma teoria que vem da biologia, que foi trazida por um cientista alemão, Luhmann, nos anos 60 e 70, para o direito e as ciências sociais, onde ele compara a sociedade como um grande organismo, e esse organismo ele tem vários subsistemas. Esses subsistemas têm uma linguagem própria, têm um jeito próprio de funcionar e tem uma função. Essa função ela é determinada por sua natureza, buscando sempre ajudar o funcionamento do organismo como um todo, e são conectados. É mais ou menos como fosse o corpo humano. Você tem os pulmões para respirar, o coração para fazer circular o sangue, os rins para filtrar o sangue, o sistema digestivo para receber os alimentos e digeri-los e enviar os nutrientes para todo o organismo e assim por diante. Então, e aí o que acontece? Na teoria dos sistemas, a sociedade ela é também dividida como um organismo em vários subsistemas com funções específicas e esses sistemas auxiliam o funcionamento desse organismo. O interessante é que quando um subsistema não funciona de forma adequada, ele sobrecarrega os demais e o organismo começa a falhar. E às vezes isso talvez seja interessante, Como, por exemplo, em outro momento nós assistimos uma entrevista aqui com o senhor sobre a questão da acessibilidade, as calçadas de Curitiba que não estão adequadamente construídas, pessoas caem. Por quê? Porque houve um projeto arquitetônico ou um trabalho do setor público mal desenvolvido, essas pessoas caem, isso vão gerar pessoas que vão deixar de trabalhar, então você tem problemas na economia, tem lá pessoas faltando ao trabalho, questões trabalhistas, você vai ter uma sobrecarga no sistema de saúde, porque essas pessoas muitas vezes vão precisar de um hospital, de um médico, e muitas vezes um tratamento de alto custo. Vamos ter problemas nas famílias, porque você tem um ente querido que de repente falece prematuramente ou vai precisar de um atendimento da família e vai sobrecarregar os demais. Quer dizer, tudo está conectado. Isso é interessante porque, por exemplo, quando nós vemos que a saúde não funciona bem, ela tem efeitos diretos sobre a economia. Quando a educação não faz o seu papel, juntamente com a saúde, você tem uma economia deficiente e aí você tem um aumento do problema da segurança pública. Tendo um aumento da segurança pública, você tem já problemas na educação e novamente na saúde, porque você tem pessoas nos hospitais, pessoas que morrem cedo, famílias desconstituídas, e assim por diante gera um ciclo vicioso bastante perverso, bastante prejudicial para a sociedade como um todo. Luhmann, na sua teoria, falando a grosso modo, ele busca identificar essas sobrecargas e aliviar de forma que o organismo como um todo, a sociedade como um todo, volte a funcionar. O senhor fez esse estudo, essa sua dissertação, voltado, evidentemente, para o direito, mas o senhor abordou sobre a ótica urbana da cidade, sobre o governo municipal ou da sociedade de um modo geral? Da sociedade de um modo geral voltada para o sistema judicial.
Porque onde que entra o direito na teoria dos sistemas? Ele é um subsistema, tem uma linguagem própria, uma estrutura própria, juiz, advogado, promotor, fórum, polícia, né, inquérito, todas aquelas categorias que nós já conhecemos do mundo do direito. E o que acontece? O sistema judicial, ele não serve para, na teoria dos sistemas de Luhmann, que é muito criticado, ele não serve para trazer justiça, porque o ideal de justiça é um ideal muito complexo. A ideia de justiça, inclusive, varia de cultura para cultura, de povos para povos. E aí o que ocorre? O sistema judicial ele serve para dar uma resposta e apaziguar o conflito. É quase quando nossos filhos brigam na mesa do almoço ou na mesa do jantar e nós mandamos eles calarem a boca, ou mandamos eles para um castigo, ou dormir mais cedo, ou tiramos a sobremesa, mas não preocupamos em saber quem é a culpa. Nós queremos cortar o conflito. O sistema judicial, em muitos aspectos, ele faz isso. Ele vai lá e dá uma sentença para o autor, ou pune o réu, mas aquela sentença, muitas vezes, não tem a preocupação de ser justa, não tem a preocupação de ser equânime, ela tem a preocupação em pôr fim ao conflito e aquele conflito não causar distúrbios mais dentro da sociedade. Do ponto de vista de um processo democrático, isso é bastante criticado, porque a democracia ela leva à busca de um ideal de justiça. Ela busca, voltando um pouco aos romanos e aos gregos, um ideal de equilíbrio, um ideal de dar a cada um aquilo que lhe é devido. Os romanos diziam muito isso. Na teoria de Luhmann não é essa a preocupação. A preocupação é acabar com o conflito, para que os outros sistemas possam trabalhar de uma forma tranquila. Por quê? Porque o conflito causa uma instabilidade, causa uma pressão que pode trazer aquilo que pode levar à implosão do organismo. Trazendo para o nosso cotidiano, né, toda a teoria ela tem que ter uma aplicação prática. O que acontece? Trazendo para o nosso cotidiano, no ano passado nós tivemos essas passeatas de manifestações. Isso mostra que vários setores, vários subsistemas da sociedade estão funcionando mal. Aquilo gera uma pressão. A pressão é aquela angústia que todo cidadão tem se ele vai conseguir pagar suas contas no final do mês, se ele vai ter emprego, se os impostos não vão acabar com a economia dele, se ele não vai ser morto na rua. Se ele ficar doente, ele vai conseguir um tratamento médico, ele vai morrer no corredor do hospital. Isso gera uma intranquilidade, isso gera uma pressão social e isso acaba aparecendo de alguma forma. Ano passado nós tivemos esse surgimento justamente nessas passeatas e num constante inconformismo. O discurso do brasileiro hoje em dia, em relação ao Estado e à sociedade, é um discurso de insatisfação. Por quê? Porque tem vários setores da sociedade que não estão, do Estado, não estão cumprindo o seu papel de uma forma adequada. E o que o senhor atribui, já colocando, digamos, a teoria de Luhmann na prática, o que o senhor atribui? Porque, pelo que o senhor nos explicou, a teoria de Luhmann, ela se preocupa em solucionar o conflito e não buscar o ideal democrático, ou seja, em que a sociedade viva harmonicamente, mas em que haja participação, haja um processo dialógico em que todos possam se manifestar, expor os seus pontos de vista. E o que o senhor atribui, digamos, a essa insatisfação generalizada em que as pessoas estão contra tudo e contra todas as coisas, mas não tem uma consciência do que efetivamente é o mal maior. É a falta, digamos assim, de uma democracia efetiva, uma democracia verdadeira, social, ou nós temos apenas uma democracia eleitoral no papel e não temos a democracia da igualdade das oportunidades? Bem, essa é uma pergunta bastante complexa e ela por si só já geraria talvez um debate de dias, né? Certo. Mas voltando talvez ao pensamento do professor Raimundo Faoro, que escreveu um monumento do pensamento social, político e jurídico brasileiro, que é Os Donos do Poder. Isso.
ele coloca que a raiz do nosso subdesenvolvimento são práticas políticas e sociais que herdamos desde a época do Brasil colônia, do descobrimento. Patrimonialismo. O patrimonialismo, o estamento, né, aqueles grupos sociais que se instalam no poder e na estrutura do Estado e lá não saem. Né? Recentemente estava lendo um livro muito interessante sobre os primeiros governadores, os primeiros presidentes da província do Paraná, Vicente Machado, Cândido Xavier, tivemos o próprio Afonso Camargo, Bento Munhoz da Rocha, Caetano Munhoz da Rocha, depois Ney Braga, Moisés Lupion, né, que fizeram parte do nosso período da República Velha e depois o período pós-Vargas. Mas, desculpa, e são todos membros de um mesmo estamento, de uma mesma prática política. Sim. Respondendo à sua pergunta, o que acontece? O Brasil e os brasileiros, de um modo geral, eles têm uma sede de democracia. Eles querem a democracia, mas eles querem uma democracia real, uma democracia que você possa ver, tocar e interagir com ela no dia a dia. Por quê? Porque nós tivemos uma história desde o início da República, praticamente, de uma democracia formal, que foi se aperfeiçoando cada vez mais, porque antes nós tínhamos uma parcela muito pequena da população que poderia votar, porque eram os que tinham renda. Depois todos puderam votar, desde que não fossem analfabetos, nem mulheres, nem militares. Aí depois as mulheres, depois os militares, depois as pessoas mais humildes. Quer dizer, tivemos um processo de inclusão democrática. Inclusive de vários segmentos da sociedade estão nesse processo. O negro, a mulher, o velho, o jovem, o deficiente físico, várias parcelas da sociedade estão sendo inclusas. Esse processo ainda está acontecendo de uma forma bastante. Só que é uma democracia formal. Nós não estamos tendo ainda práticas efetivas de democracia por causa da nossa herança política. Aí muitos dizem, mas por que determinada pessoa sempre é o presidente do Congresso? Por que determinado grupo político sempre está aliado ao governo? Não vamos trazer nomes. Por que determinada pessoa governou determinado estado por vários anos e a sua família ficou lá por várias décadas se alternando no poder? E se você voltar na história do Brasil, muitas vezes aquele grupo político está desde a época da colonização. Aliás, aquele povo está na miséria ainda. Quer dizer, nossa democracia ela ainda é uma democracia formal, mas não é uma democracia real, efetiva. O senhor acha que as manifestações, agora eu gostaria de ouvir a sua opinião pessoal, do ano passado, período da Copa das Confederações, elas também são um reflexo, digamos, desta parcela da população que saiu da pobreza, entrou na classe média, começou a tomar consciência desta realidade, começou a consumir, a ter acesso aos bens de consumo, a próprio processo educacional. O senhor acha que isso tem a ver também, que essa classe média, esses milhões de brasileiros que ascenderam socialmente, começaram a tomar consciência de que os direitos que eles têm são muito poucos em relação aos que deveriam ter? Na realidade, isso é uma pergunta bastante interessante também. O que acontece? Primeiro, a sociedade, de modo geral, ela não é estática. As sociedades, em qualquer lugar do mundo, elas estão em permanente transformação. Pode ser que em alguns lugares essa transformação seja mais lenta, por fatores religiosos, culturais, ou pode ser que seja mais rápida. A modernidade, quando nós falamos de modernidade, falamos dos meios de comunicação que se tornaram mais baratos e mais acessíveis e se multiplicaram. A questão da nossa própria evolução econômica, certo? E também a evolução, embora menos que o desejável, do padrão cultural da sociedade, do padrão educacional, tem levado a essa reflexão mais profunda. E o que acontece? Talvez nos últimos 20 anos, 30 anos, a partir da Constituição de 88, principalmente, o brasileiro esteja começando a tomar consciência de si, de ele olhar no mundo, enxergar e dizer quem sou eu, onde eu estou, como está acontecendo. Monteiro Lobato, na primeira metade do século XX, escreveu a obra muito interessante do Jeca Tatu, daquele cidadão
que mora no interior, analfabeto, pobre, miserável, mas que vivia uma vida muito simples, se dizia feliz, né? E ele fazia essa crítica ao Jeca Tatu. E o Jeca Tatu chamava muita atenção porque ele não tinha consciência de si próprio. Ele não tinha consciência da sua alienação, ele não tinha consciência da sua pobreza e muitas vezes não tinha consciência da sua exploração no plano político por um poderoso, na época o coronel. Muito bem, hoje nós estamos saindo da condição de Jeca Tatu e estamos começando a tomar consciência do que está nos atacando, do que está nos acometendo enquanto mal social. Mas por que nós temos tantas riquezas, temos água, temos recursos minerais, temos energia, temos tudo no Brasil? Quem vai para qualquer lugar fora do Brasil sabe que essa realidade que nós temos aqui não existe em outros países. E mesmo assim sofremos tanto. Por quê? Porque nossos processos políticos, eles são processos políticos atrasados, são processos políticos viciados. E esses processos políticos, eles são muito difíceis de serem transformados, são muito difíceis de serem alterados. E a população está, de alguma forma, buscando forçar isso. Nós tivemos na França, em 1789, a Revolução Francesa. E a Revolução Francesa é considerada até hoje pelos estudiosos uma revolução de fato, porque ela implicou numa quebra real do modelo social e do modelo político, inclusive pelo sangue. Não é isso que nós devemos ter no Brasil, não é uma revolução pelo sangue, mas nós devemos ter uma quebra do modelo político no sentido que algumas práticas devem ser abandonadas. Algumas práticas eleitorais, algumas práticas políticas, elas têm que ser abandonadas. Então, nós estamos entrevistando em Gestão Pública em Debate o professor Marcelo Lasperg, ele que é mestre em Direito do Estado, e o tema é o fenômeno da democracia no Brasil. Professor Marcelo, o ano passado, durante a Copa das Confederações, nós tivemos este grande fenômeno social que foram essas manifestações, até certo ponto espontâneas, milhares de pessoas saíram às ruas. Depois isso degringolou, digamos, em violência, alguns segmentos mais radicalizados, a população saiu das ruas, abandonou as manifestações, e neste ano de 2014 havia uma esperança muito grande e uma apreensão de que a população sairia às ruas na época da Copa do Mundo também para se manifestar. A imprensa toda dizia que o Brasil não tinha capacidade para realizar uma Copa, que seria um fracasso total, e depois o único fracasso realmente foi o da nossa seleção. O restante demonstrou a capacidade do povo brasileiro de organizar uma Copa do Mundo. A cidade de Curitiba, que foi escrachada mundialmente, correu o risco de perder a Copa, foi até apontada pela FIFA como a melhor sede, pelo menos na avaliação dos jornalistas que estiveram em Curitiba. E o que nós vimos é que altos figurões que estavam envolvidos com as empresas que atuam junto à FIFA, envolvidos em falcatrua, venda ilegal de ingressos, etc. e tal. Resumindo, por que o povo não saiu às ruas e não continuou as manifestações de 2013, como havia essa apreensão e essa, digamos assim, essa esperança de que essa revolução continuaria nesse novo ano? Bem, aí é uma opinião pessoal, sim, obviamente. Gostaria de ouvir. Primeiro que, na minha opinião, o processo de transformação que se iniciou ano passado, ele ainda está ocorrendo, certo? Parafraseando, Hemingway, o grande escritor norte-americano, escreveu um livro muito interessante cujo título é Paris é uma Festa. Falando coisas boas de Paris, da vida boêmia, do romantismo e tal. Parafraseando Hemingway, o futebol no Brasil é uma festa. Sim. E sempre vai ser. É uma atividade de lazer esportivo. Não, e tem em todos os países, em todos os povos, você tem elementos que você identifica o povo com aquele elemento. O futebol, ele é intrinsecamente identificado com o povo brasileiro. Falar de brasileiro é você falar de futebol, certo? O brasileiro, mesmo quando ele não gosta, ignora o futebol, ele tem opiniões sobre o futebol e sabe alguma coisa e
participa de um debate sobre futebol tranquilamente. Muito bem, o que acontece? O Brasil, em muitos aspectos, nesse processo da Copa, que levou uma reflexão bastante interessante, nós fomos muito desafiados do mundo de modo geral, dizendo, olha, uma Copa no Brasil não seria possível. A FIFA se arrependeu de indicar o Brasil para sediar uma Copa e que tudo seria uma tragédia. E isso não aconteceu. Não aconteceu por quê? Porque nós temos uma tradição que é muito triste, que em muitos aspectos nos prende a algum atraso, que é a tradição do jeitinho e da última hora. Deixar tudo pro... Na última hora, nós demos um jeito, nós ajeitamos, nós arrumamos, nós pregamos aqui, pintamos ali e a Copa aconteceu. E nós, brasileiros, temos uma coisa muito interessante, né? Vamos falar dos alemães, que provavelmente vão ter sucesso na final. Você vai na casa de um alemão, você tem que marcar horário, e você tem horário para ir embora. Né? É um código, e isso é praticamente muito parecido em maior parte dos países do mundo. No Brasil é um dos poucos países, poucos povos, que você vai na casa de qualquer um e você vai ser bem recebido, e vão te servir o que tiver na mesa, e se não tiver nada para fazer, na mesa vão fazer alguma coisa e vão oferecer a cama, e sempre somos recebidos de braços abertos. Nós somos um povo, por natureza, muito hospitaleiro. E quando nós vimos uma legião de estrangeiros, os times, o espetáculo dos estádios, obviamente que nós brasileiros, e o futebol é uma festa, não poderíamos deixar de participar dessa festa. A tentação é muito grande. Né? Entendi. Né? Exatamente. A despeito, e a gente vê isso muito interessante, eu estava acompanhando o jogo do Brasil contra a Alemanha e vendo aqueles gols da Alemanha um atrás do outro, acompanhando nas redes sociais e as piadas surgindo automaticamente nas redes sociais, né, sobre o que estava acontecendo. Né? Então, ao mesmo tempo que os brasileiros estavam chorando, também já estavam fazendo piada e já estavam se divertindo com aquilo de alguma forma. A gente sabe que em muitos lugares do mundo haveriam até suicídios. Na China, inclusive, há um fenômeno muito interessante que é a síndrome de pânico na Copa. Vários chineses morreram infartados durante os jogos da Copa porque eles adquiriram um vício em relação a isso. No Brasil nós não tivemos isso. Por quê? Porque o futebol para nós faz parte da nossa cultura, faz parte do nosso cotidiano e nós não poderíamos deixar de passar uma Copa aqui que não fosse fantástica, que não fosse espetacular, que não fosse um momento que nós vamos lembrar sempre. Isso é Brasil, não adianta. Eu gostaria que o senhor abordasse agora, professor Marcelo Lasperg, um pouco dos movimentos sociais. O senhor falou dos estamentos, muito bem colocado pelo Raimundo Faoro na sua obra, eu também concordo, monumental, Os Dons do Poder, todo esse processo que nós temos no nosso país, que são as elites que se apoderam de parte do aparelho do Estado. Nós temos hoje, em alguns serviços públicos, verdadeiros cartéis que exploram a população, como é o caso do transporte coletivo, pedágio, meios de comunicação, enfim, essa situação toda. Mas hoje, há alguns anos para cá, nós temos um outro fenômeno que são os movimentos sociais, ou seja, a própria sociedade, de uma forma espontânea, está se organizando para enfrentar tudo isso. Como é que o senhor vê num processo democrático os movimentos sociais? Os movimentos sociais, eles são, na sociedade atual, eles são uma peça muito importante da construção da democracia e do desenvolvimento social. E eles surgiram, ou melhor, melhoraram de uma forma muito interessante com a constatação que o Estado não dá conta. Né? O Estado não dá conta. O Estado não dá conta do problema da saúde sozinho, o Estado não dá conta do problema da educação sozinho, o Estado não dá conta da segurança, da economia sozinho. Então, quer dizer, a própria sociedade, instruída no sentido de consciência, no sentido de padrão educacional, ela começa a se organizar para buscar resolver os seus próprios problemas. Então, isso é uma questão muito interessante. Então, o que acontece? No Brasil, onde nós temos um Estado que tem cronicamente problemas de ausência, eu sempre digo, né, que no Brasil nós temos
cronicamente a ausência, né? Falta previdência social, falta saúde, falta educação. Nós temos as mães coitadas na porta das escolas para a matrícula dos seus filhos, os velhos nas portas dos hospitais, as aposentadorias elas são tristemente ridículas e assim por diante. Então o que acontece? Nós vamos sentar e ficarmos esperando, como dizia Raul Seixas na música, né? Com a nossa boca aberta, cheia de dentes? Não. Nós temos que nos organizar, e os movimentos sociais surgiram para isso, as associações de moradores, o movimento das pessoas que têm relações homoafetivas, a questão dos negros, os próprios idosos, o movimento de mulheres e assim por diante, e vamos buscar soluções para os nossos problemas. Muitas vezes de mãos dadas com o Estado, quando nós falamos das organizações não governamentais sérias, como também, às vezes, também contra a atuação do Estado. Muitas vezes temos muitos movimentos sociais que vão exigir a atuação do Estado nas barras dos tribunais, de uma forma muito adequada, ou na forma de protestos, quando pacíficos e bem organizados, também de uma forma muito adequada. E muitas vezes também apresentando pessoas para participar do processo político, como candidatos, participando das audiências públicas. Então, quer dizer, os movimentos sociais, eles estão vindo, da maior parte, de baixo para cima, dizemos, das camadas mais humildes e desfavorecidas da sociedade, para bater na porta da classe política ou das elites e dizer, olha, nós estamos aqui, também nós precisamos, nós queremos e nós estamos exigindo. E isso demonstra o quê? Demonstra que a mudança do sistema político começa muitas vezes por quê? Porque essas pessoas têm que se fazer ouvir. Ano passado, quando a presidente, depois de vários dias de protesto, e alguns até violentos, foi à televisão dizer que haveria um plebiscito que infelizmente não ocorreu, mas de alguma forma teve um efeito simbólico interessante, porque a presidente da República foi, ao final de contas, prestar contas ou dar uma satisfação para a sociedade de algo que estava ocorrendo. Isso demonstra a força de um movimento. Quer dizer, você não pode mais ignorar. Não podemos mais ter episódios que eu vi quando era ainda criança, e o senhor provavelmente participou de uma forma mais presente, no movimento das diretas. Quer dizer, o movimento das diretas, o povo foi todo para a rua, mas ouvimos um não. Embora, na prática, aquele não acabou tendo um efeito de sim, porque acabou com o regime militar no Brasil. E nós tivemos eleição para presidente. Mas veja bem, depois de um presidente eleito indiretamente, mas civil. Pois bem, o que acontece? Desde então, cada vez mais a sociedade, as elites sociais e o Estado está se habituando, está aprendendo a respeitar a voz daquele que está na rua. Então, nós entrevistamos neste primeiro bloco de Gestão Pública em Debate o professor Marcelo Lasperg, ele que é mestre em Direito do Estado, e o tema foi o fenômeno da democracia no Brasil. Professor Marcelo, muito obrigado pela sua entrevista. Não tenho dúvidas de que o senhor contribuiu na formação dos nossos alunos. Muito obrigado, professor. Eu é que agradeço. Estamos à disposição. Educar é fazer sonhar, é acreditar no valor das pessoas, ampliando seus horizontes. Educar é realizar. Com a missão de criar oportunidades que transformam a vida de quem precisa, o Instituto Wilson Pickler de Responsabilidade Social faz a diferença para muitas pessoas. Oferece cursos de graduação e pós-graduação à distância, em parceria com o Grupo Uninter, e cursos livres de capacitação. Além disso, possui projetos de geração de renda para comunidades carentes. Instituto Wilson Pickler de Responsabilidade Social, acreditando no valor das pessoas através da educação. Retornamos com Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional, Uninter. Este programa ele complementa a formação dos nossos alunos de Gestão Pública na modalidade à distância. E ele também é transmitido pela CWB-TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET, 72 da TVA.
Ele pode ser acessado por todas as pessoas que possuem parabólica digital através dos canais da rede EdSat, CBED, os canais da educação. Hoje nós vamos debater o mundo digital e para isso nós convidamos o professor doutor Edson Ferlin, ele que é doutor em Engenharia Elétrica e Informática Industrial. O professor Edson Pedro Ferlin, ele, como eu disse, é doutor em Engenharia Elétrica, ele também atua na área de computação reconfigurável, processamento paralelo, ele é mestre em Física Aplicada Computacional, ele também é engenheiro da computação, consultor e palestrante nas áreas de engenharia, computação, tecnologia da informação e educacional, é coordenador dos cursos de análise e desenvolvimento de sistemas, cursos à distância aqui do Grupo Educacional Uninter, que estão começando agora no mês de agosto, e também coordenador do curso de Gestão da Tecnologia da Informação, também à distância. O professor Edson Ferlin já foi coordenador de outras instituições de ensino, tem uma ampla experiência na área educacional e também na área da informática, e hoje nós trouxemos o professor Ferlin para que ele nos falasse a respeito deste mundo que hoje está no dia a dia das pessoas. 50 anos atrás, a informática estava engatinhando. Hoje ela faz parte do nosso dia a dia, de todas as nossas atividades, e a tendência é cada vez evoluir mais, não é mesmo, professor Ferlin? Sem dúvida nenhuma. Mas, primeiramente, quero agradecer o convite aos nossos amigos que vão assistir essa entrevista e dar uma contribuição aí, falando um pouquinho sobre esse cenário. Isso que você falou é verdade, né? Há 60 anos atrás nós estávamos começando com os primeiros computadores, ainda era uma coisa ainda muito incipiente, e hoje em dia o computador está no nosso dia a dia, a gente não tem mais como escapar dele, né? A gente vai no banco, está lá o computador, a gente acessa aí uma TV, já é uma TV smart, a gente acessa o micro-ondas, já é um computador que já está. Então, o computador hoje em dia ele já faz parte do nosso dia a dia, não tem mais como a gente separar. A vida antes e depois do computador já faz parte do nosso cotidiano. Agora, professor Ferlin, essa evolução é muito rápida, né? Diz que o conhecimento nessa área ele praticamente dobra em menos de um ano. O sistema se aperfeiçoou muito rapidamente. O senhor, como engenheiro na área de informática, tem mestrado, tem doutorado nessa área. O seu mestrado foi... que tema o senhor abordou na época que o senhor fez o mestrado? Quando eu fiz o mestrado, eu trabalhei com a parte de computador, de máquinas, mais voltado para software, a parte de processamento paralelo, que é justamente você poder aproveitar mais o poder de processamento usando mais esse recurso computacional. Como hoje em dia nós temos mais processadores numa mesma máquina, justamente para a gente ter resultados, processamentos mais rápidos, que é o que a gente precisa hoje em dia. Hoje em dia nós estamos imersos nessa tecnologia, imersos com uma infinidade de informações, a gente precisa ter essa resposta o mais rápido possível. E da época que o senhor fez o seu mestrado, ou vamos voltar lá, na época da sua graduação, há 20 anos atrás, que proporção foi esta evolução? Porque há 20 anos atrás nós estávamos com os PCs começando. Exatamente. Hoje nós nem sabemos mais que tipo de processador tem ali, parece que os processadores já estão até nas nuvens. Eu gostaria que o senhor fizesse um paralelo diante desse quadro, professor Ferlin. Perfeito. A evolução ela é tremenda, aquilo que você falou. Nós estamos fazendo uma curva que é uma exponencial. Então, em pouco tempo, a gente sempre está dobrando o conhecimento. Só para ter uma ideia em termos de desenvolvimento, que é o processador, que é o carro-chefe de todo esse desenvolvimento, as indústrias que fabricam o processador, a cada 6 meses tem um processador novo no mercado. E com uma capacidade bem superior. Bem superior. Muitas vezes até duplicando essa capacidade. Quando eu falo para os alunos, né, como é que era e o que é hoje, né,
Hoje em dia você pega uma máquina que tem 8 núcleos de processamento, 8 processadores aí executando. Né? Processadores trabalhando a 1.6 GB, 2 GB, até mais disso, com memória de 8, 12 GB. Há 20 anos atrás a gente estava falando em servidor, era máquina, um PCzinho, como você mesmo citou, um computador, 386, né? Trabalhando aí com 16 bits, tinha 32 MB de memória, e isso era um servidor, era uma grande máquina. E hoje em dia, uma máquina dessa, se você chegar para alguém, tem esse computador, ninguém vai aceitar. Agora, eu gostaria que o senhor traduzisse essa linguagem para uma pessoa leiga. O que é um bit, o que é um gigabyte, essas dimensões para que as pessoas tenham a noção da grandeza da informação, porque hoje num tablet você já tem muito mais capacidade do que você tinha nos computadores mais modernos de 1 ou 2 décadas atrás. Se a gente for imaginar que o primeiro sistema computacional em termos de PC que a gente tem notícia, né, era um processador que trabalhava com 4 bits, ou seja, toda a informação era representada com 4 informações compostas de bit, 0 e 1. E somente eram 4 combinações desse 0 e 1 que tinha. Hoje nós estamos falando em máquina de 128 bits. Então veja o quanto isso aumentou essa informação. A quantidade de combinação dos para dados. formar isso informação milhões de combinações. Por isso que hoje em dia você precisa cada vez máquinas mais potentes, sistemas mais eficientes, porque o volume de informação que hoje em dia tem nos computadores é tremendo. Se a gente for imaginar, né, há pouco tempo atrás a gente tinha, basicamente se falava no CPD, né? CPD era o Centro de Processamento de Dados. Era um local onde que pouca gente tinha acesso, ficava uma coisa restrita. Hoje em dia todo mundo tem em casa o seu CPD, entre aspas, né? Por quê? Porque quando está acessando o banco, aí o internet banking da vida, está acessando, na verdade, um sistema, via o seu computador, acessando lá o sistema do banco. Né? Então você tem o teu CPD, vamos dizer assim, parte do teu CPD acabou vindo para o teu PC, uma instância dessa máquina. Então isso já está fazendo, vamos dizer assim, é até difícil a gente dizer aonde não faz parte. Né? Quando eu brinco com os alunos, né? Coloco uma série de equipamentos, né? Coloco lá um videocassete, coloco lá uma TV, coloco um micro-ondas, coloco uma máquina de lavar roupa e assim por diante. E lá eu coloco um elemento diferente, que é o ferro passar roupa. Daí eu brinco, peço para os alunos, né? Quais desses elementos é que não tem o computador? Né? Eles ficam, pensam, uns respondem isso e aquilo. Daí eu digo, só tem um que não tem aqui ainda. Que é o ferro de passar roupa, daquela lista que eu coloco. Sim. Mas em breve nós vamos colocar um computador aí, não vai mais ter problema de queimar camisa, de passar errado, fazer dobra, nada disso. Né? Então o computador está imerso, né? Em todo esse conjunto. E só voltando um pouquinho à sua pergunta, né? Então só para deixar claro aí para os nossos amigos, quando você fala em um sistema computacional, toda a informação ela é representada num sistema binário, ou seja, toda a informação ela é expressa em combinação de 0 e 1. Por isso que a gente diz que um sistema computacional é um sistema binário, a gente trabalha com essa informação. Então, quanto maior a quantidade de bits que nós temos, maior a capacidade de informação que eu tenho para processar. Essa basicamente é a diferença, por isso que os computadores cada vez mais têm uma capacidade maior em termos de bits de processamento. Quanto maior a capacidade de processamento, maior a capacidade de armazenamento que eu preciso ter também. Por isso que hoje em dia a gente fala em computador de 4 GB, né? Onde o byte é um conjunto de 8 bits. Então, cada 8 bits eu formo um byte, que é uma unidade de representação dessa informação. Por isso que a gente precisa. O giga é milhões. Na verdade, o giga a gente começa assim, né? Então, o que a gente fala de 1K, 1 kbyte. 1 kbyte é 1024 bytes. Né? 1 mega é 1024 vezes 1024. 1 giga é 1024 vezes 1024 vezes 1024. E assim por diante nós temos toda a sequência. Então eu sempre trabalho com esse múltiplo, não de 1000, como é o K do quilo, né? O K do quilo é 1000. No nosso caso, o K vale 1024, que é esse múltiplo de potência de 2. Agora, um dos temas e uma das grandes preocupações, professor Ferlin, diz respeito à própria segurança desses sistemas. Nós temos observado que os sistemas de grandes corporações, inclusive de governos, como por exemplo da NASA, do próprio Pentágono, esses sistemas eles são facilmente acessados por hackers. Como melhorar a segurança desses sistemas? Na verdade, a segurança, eu diria o seguinte, desde o momento que você tem uma informação,
e a gente trabalha com informação, há necessidade de segurança. Então isso é uma preocupação constante de todos os órgãos, empresas, entidades relacionadas procuram cuidar com essa questão de segurança. Por quê? Porque toda a informação hoje em dia está, basicamente, de algum jeito ou de outro, sendo acessada via internet. Ou seja, no teu computador de casa, né, alguém pode acessar o seu computador e pegar as informações que aí estão. Ou mesmo de uma empresa, ou mesmo de um banco, ou mesmo de um governo. Então, todas essas empresas, como você citou, elas se preocupam constantemente com a questão de segurança. Tá? E aí vem toda uma questão de software de criptografia, para a questão de senhas, validação de senhas e toda uma parafernália que, eu digo, todo dia estão pensando e mudando e tentando ajustar isso. Mas eu diria o seguinte, o maior causador de falhas ainda num sistema não são propriamente os sistemas, e sim os usuários. Porque quando a gente cria uma senha, normalmente as pessoas, na hora de criarem senha, utilizam coisas muito, vamos dizer assim, fáceis. O nome de um filho, o nome da esposa, data de nascimento, a sua data de nascimento. E isso é facilmente, qualquer um que consiga acessar as informações, pegar um perfil de um Facebook, consegue ter acesso às informações e com isso consegue acessar. Então, apesar de toda essa evolução que continua, e eu digo, enquanto nós estamos falando aqui nessa entrevista, o pessoal está desenvolvendo novos mecanismos para tentar proteger, tentar resguardar essa informação. Mas ainda um problema ainda persiste, que é nós como usuário, é que facilitamos esses, vamos dizer assim, acessos indevidos de outros às nossas informações. Isso vale tanto para o uso pessoal quanto na empresa, porque na empresa a gente também acaba utilizando, também senhas. Né? Então, uma pessoa mais descuidada na questão de senha pode muito bem deixar vulnerável o sistema da empresa. E aí qualquer um, em qualquer lugar do mundo, pode conseguir acessar as informações que lá estão. Professor Dr. Edson Ferlin, o senhor é um doutor na área de informática, tem uma experiência de mais de 20 anos nessa área, na área educacional. Nós estamos agora num período eleitoral e nós sabemos que o Brasil é um dos poucos países do mundo que tem todo o seu sistema eleitoral informatizado. Já neste programa entrevistamos pessoas que dizem que o nosso sistema eleitoral e o sistema pode ser violado. Uhum. Já tivemos alguns casos, inclusive, quando se fez um teste, uma das universidades, a Universidade de Brasília, ela conseguiu chegar aos códigos-fontes lá do sistema do TRE, do TSE. Eu gostaria de dizer, na sua opinião, só podemos confiar na justiça eleitoral ou mesmo esse sistema que não é adotado por outros países porque tem essa possibilidade de ser violado e ele não pode ser conferido? Dá para nós confiarmos ou o senhor, como um profissional dessa área da informática, colocaria um pé atrás e diria, olha, não quero me comprometer porque tudo é possível nesse mundo? Eu vou separar em dois pontos. Todos os sistemas são passíveis de falha. São passíveis. Uns mais, outros menos. Falando em tese, né? Em tese. No caso, eu não estudei, nunca fiz um estudo sobre o sistema nosso de urnas eletrônicas. Mas então por isso não posso falar propriamente sobre esse sistema implantado, mas eu posso falar em teoria, teoricamente falando. Teoricamente falando, isso sim é possível. Ser violado. Ser violado. Não precisa nem pensar em violação da urna. Uhum. Eu vou além disso. Sim. Se eu montar aqui, pegar uma máquina, um computador, montar um servidor, que a urna, eu capte as informações que venha para cá, das urnas eletrônicas, ou de algum jeito embaralhe, e eu mande as minhas urnas eletrônicas para o TRE ou para o TSE, nessa cascata, eu posso muito bem influenciar a eleição. Eu chego lá e crio a minha urna, o resultado da minha urna eletrônica, em vez de mandar a urna que está vindo, eu mando a minha urna, os meus dados da urna. Isso é possível, em tese é possível fazer isso, né? Por isso que eu digo, eu não posso afirmar, não posso falar. Eu, como usuário, digo, sempre é possível você minimizar esses impactos. Então, saindo do pressuposto que existem pessoas que estão lá só para cuidar disso,
Vamos imaginar que eles estão cuidando, estão fazendo para que não haja esse tipo de violação. Mas falando na questão em tese, sim, é possível haver violação. Mesmo porque alguns países, como próprios Estados Unidos, não adotam esse nosso sistema, já que eles temem que pode haver falhas nessa metodologia. Sim, sem dúvida. E lá tem um outro fator, que lá a eleição, ela não é, o voto não é obrigatório, o voto é facultativo, então também não há uma preocupação tão grande assim de fazer todo um arcabouço como nós temos aqui, porque nós temos que guardar a urna, tem que proteger a urna, tem que gravar as informações para cada urna, tem que fazer a logística da urna. Se a gente for colocar na ponta do lápis, todo esse processo tem um custo. Quanto isso do modelo de papel para o modelo eletrônico, quanto haveria de diferença, eu não sei. Então, por isso que talvez essa parte se justifica por essa dúvida deles quanto à questão de segurança, mas também parte desse outro lado que eles não precisam ter 100% da população votando. Então, não há tanta essa preocupação com a questão da agilidade, já que eles trabalham por colégio eleitoral. Então, eu diria que eu acho que talvez uma soma das duas nesse caso em particular. Voltando à questão do mundo digital, voltado à administração pública, de um modo geral, mas tem uma questão que afeta a todos, que é a questão dos vírus. Nós sabemos que existem milhões e milhões de vírus e eu gostaria que o senhor nos explicasse de onde vêm esses vírus, quem é que criam esses vírus, se estão as grandes empresas por trás disso para vender antivírus, enfim, isso é uma coisa que incomoda todos os usuários do sistema de informática e que nos deixa preocupados o tempo todo, porque eles estão afetando os nossos computadores, né? Eu diria que, Bernardo, que essa é sempre uma questão sempre recorrente, né? Primeiro, vamos desmistificar o que é esse vírus. Isso, né? Então, explica. Primeiramente, vírus não é nada mais do que um programa que se instala na máquina. Por isso que se chama de vírus, porque é um programa que ninguém pediu e ele se instala. É como um vírus da gripe. Ninguém pede um vírus da gripe, ele vem e se instala. Né? Então, o vírus, por isso que vem essa denominação, é um bichinho que se instala, mas nada mais é do que um programa de computador que se instala na máquina. Né? Como ele se instala? Aí há diversas maneiras. Você recebe um e-mail que você vai lá e clica e ele instala esse programa, junto com algum outro programa que ele já é infectado que venha se instalar na máquina. Então, o vírus ele é um programinha pequeno, esse é o objetivo, por isso ele tem que tentar passar despercebido, que se instala na máquina. Então, aquilo que você falou, nós estamos falando aqui, então provavelmente tem mais 10 vírus que já foram lançados nessa sequência agora aqui. O vírus, lá no começo, há uma teoria, né, dando aquelas ideias da teoria da conspiração, né, que lá no começo, os vírus eles começaram pelas próprias empresas que fabricavam software. Mas não no intuito de fazer antivírus, e sim para tentar verificar se os sistemas eram seguros e tudo mais. Só que aí, né, os que a gente chama os crackers, né, que são os hackers do mal, começaram a achar bonito isso e ficam fazendo esses vírus para tentar roubar senha, para tentar destruir sistemas, fazer invasão em sistemas. Então, começou-se a usar, e hoje em dia se proliferou essa questão de vírus como um passatempo para muitas pessoas da não boa índole, que ficam tentando, vamos dizer assim, causar prejuízo a nós como usuários, né? Então, nessa vertente, aí surgiram as empresas antivírus, que começou-se a criar, na idade de mecanismo, outros programas que tentam vasculhar dentro dos nossos arquivos essas pequenas cadeias, essas pequenas informações que identificam cada um desses programas virais. E aí o antivírus nada mais é do que tentar pegar e eliminar esses programas que estão na nossa máquina, esses programas de vírus, para que a gente não fique vulnerável. Agora, professor Ferlin, em relação a essas questões que nós estamos debatendo, principalmente a questão dos vírus, tem alguns aspectos legais que poderiam ser, digamos assim, essas pessoas serem processadas quando elas desenvolvem esses vírus, porque
A gente vê diariamente aí milhares de vírus circulando e não se tem notícia de ninguém que foi punido por causa desse tipo de comportamento. Isso não seria, digamos assim, um tipo penal? O Congresso Nacional não deveria legislar sobre isso, espalhar vírus, como se você espalha uma doença, você responde criminalmente. Agora, isso é uma doença para o computador, para esse mundo virtual que nós estamos vivenciando. Já existe vamos dizer, não está talvez tão claro assim a questão legal disso, mas já existe algumas leis que tentam limitar, porque é uma invasão de privacidade, não deixa de ser também. Então já existe uma legislação, talvez não específica, mas uma legislação que tenta de alguma forma. Lá no começo da computação, quando surgiram os primeiros vírus, mas eram vírus mais, vamos dizer assim, mais bonitos, eram vírus mais para... Não eram vírus danosos, românticos, não eram vírus danosos, né? Muitos, mas causavam danos porque acabava... vamos dizer, atravancando redes de computadores, servidores e tudo mais. Então, chegou a casos de empresas pararem os seus sistemas porque simplesmente estavam cheios de vírus, o vírus acabava causando lentidão no sistema. Lá atrás, e se tem na literatura, muitos que foram punidos disso. Talvez nos Estados Unidos, mas talvez uma questão de mídia não apareça tanto, mas um que o outro acaba sendo punido. Por quê? Porque realmente é muito, muito ruim isso. Só que o problema é que hoje em dia, com a questão da internet, você pode estar acessando daqui um computador lá na China, né? E o que fazem esse pessoal que faz vírus e esses crackers? Na verdade, eles não fazem do seu computador, que aqui está. O que eles fazem? Eles se logam numa outra máquina, numa outra. Cria uma rede. Então, para você conseguir rastrear, não dá tempo. Ele sai facilmente do sistema antes de você chegar até ele. Então essa acaba sendo a maior dificuldade. E sempre, claro, como são pessoas que estão, vamos dizer assim, fora da lei, elas também têm mecanismo, como qualquer pessoa marginal, de se proteger, de usar pseudônimos, né, de ficar escondido realmente numa massa. Então muitas vezes você pode até mesmo ser um conhecido seu que é uma pessoa que está fazendo um vírus e você pode nem saber e achar sempre que a pessoa é do bem. Como a gente encontra casos de pessoas com problema, né? Que você diz, nossa, mas eu já ouvi essa pessoa, nunca pareceu uma pessoa do mal e de uma hora para outra virou do mal. Então acontece, muitos talvez até por desafiar mesmo, a ser um meio de você ser marginal, vamos dizer assim, de uma forma anônima. Talvez muitos acabem fazendo isso. Um dos grandes problemas do nosso tempo, principalmente as gerações anteriores ao computador, é justamente o analfabetismo digital, em todos os sentidos, porque você se defronta com um problema no teu computador, embora você saiba o beabá, mas você não sabe como resolver. O que o senhor nos aconselha, o senhor que vai estar coordenando os nossos cursos de análise e desenvolvimento de sistemas e também o curso de gestão da tecnologia da informação? Claro que, evidentemente, que devemos estudar, mas para aquele que não pretende, digamos assim, fazer o curso, o senhor como coordenador do curso, o que fazer para não ser um analfabeto digital nesse mundo digital? Eu diria que tudo passa pela informação, né? A partir do momento que você detém informação, você consegue trabalhar melhor nos sistemas. Hoje em dia, uma das coisas que as pessoas têm muito receio, quando falam em computador, principalmente de gerações passadas, já tem um receio, né? Já tem um pé atrás, que bicho é esse, né? Aliás, o senhor me permite uma parte, professor? Eu tenho alguns colegas advogados que estão pensando em largar a profissão depois que o processo se tornou digital. E eles são excelentes advogados, porque se assustam com isso. Podem continuar. Não, isso é uma realidade. Né? Há um certo temor. Se eu mexer aqui, será que não vai, né? Será? Não sei o que se passa na cabeça das pessoas, né? Será que não vai haver um hecatombe, né, mundial se eu mexer aqui? Né? As pessoas têm muito medo disso, né? Porque criou-se, talvez dos primeiros computadores, que eram coisas mais isoladas, então as pessoas começaram nossa, deve ser uma coisa muito restrita porque ninguém pode mexer. E hoje em dia você tem um computador aqui no dia a dia. E eu acho que para a gente não ser analfabeto funcional é correr atrás de informação, né?
E hoje em dia você não precisa propriamente fazer, nós estamos aí trabalhando com os cursos na área de tecnologia, mas você não precisa propriamente fazer um curso de tecnologia, né? Está aqui o professor Bernardi, né? Não vai propriamente fazer um curso desse para usar no seu dia a dia. E sim, pode muito bem correr atrás de informações, que tem informação, vídeos no YouTube, que ajudam a gente a mexer melhor com os sistemas, a não ficar, vamos dizer assim, refém, ou com medo dessa nova tecnologia. Aliás, professor, eu gostaria que o senhor falasse um pouco, nós estamos encerrando o programa, sobre o curso de análise e desenvolvimento de sistemas e o outro curso superior também de gestão da tecnologia da informação. Qual a diferença entre os dois e pudesse nos explicar um pouco a respeito desses cursos? Muito bom, muito boa a sua pergunta. Então, rapidamente, com esses dois cursos, nós vamos atuar na área de computação. Então, o Análise e Desenvolvimento de Sistemas é um curso voltado para a formação de profissional técnico na área, pessoal que vai trabalhar em especificar e vai desenvolver sistemas, ou seja, é o pessoal que vai realmente fazer os nossos sistemas. Esse é o público para o Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Já o curso de Gestão, Tecnologia e Informação já é um curso na área de computação, mas o objetivo dele é pegar profissionais para trabalhar na parte gerencial. Ah, gerencial. Então é para aquele administrador que vai atuar na área de computação e não necessariamente ele conhece, e sim pode muito bem complementar a sua formação. Mais na área de gestão, então. Exatamente, ele está indo para a área de gestão, na área de gerir todos os sistemas computacionais. Claro, tem toda a base tecnológica, porque ele precisa conhecer, você precisa conhecer o que você vai gerenciar. Então tem toda a parte técnica, mas é um curso voltado para a parte gerencial. O outro não, o outro é voltado para a área técnica, para o desenvolvimento. Sim. E um é para a parte de gestão. Que hoje em dia tem nas empresas. Desenvolvimento de sistemas, então. De sistemas computacionais, voltado para o uso na parte de informação. Vai resolver os problemas dos sistemas. Isso. É que aquilo que antigamente ficava muitas vezes as empresas tinham falta de profissional, hoje em dia com esses cursos pretende-se justamente reduzir ou minimizar os impactos, porque hoje em dia qualquer empresa tem, na verdade, o seu sistema já na internet, eles estão na internet. E muitas vezes as empresas elas ficam, mas daí, como é que eu faço? Então é para justamente ter profissionais para trabalharem tanto na área técnica quanto na área de gestão, voltado para as empresas. Então, nós entrevistamos em Gestão Pública em Debate o professor Edson Ferlin, ele que é doutor em Engenharia Elétrica e Informática Industrial, e aqui no Centro Universitário Internacional Uninter, ele é o coordenador do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistema e também coordenador do curso de Gestão da Tecnologia da Informação. 2 cursos novos, o vestibular está aberto e as aulas começam já em agosto. Agora em agosto. Muito obrigado, professor Ferlin. Obrigado, professor Bernardi. Não tenho dúvidas de que o senhor contribuiu muito na formação dos nossos alunos. Eu que agradeço e até a próxima.